Meu nome é Matheus. Eu morei com meus pais a vida inteira, numa casa grande, dividindo o quintal com a minha avó e alguns parentes. Então a casa vivia cheia, almoço de domingo, gente entrando e saindo o tempo todo, aquele movimento típico de família grande. Tudo mudou quando eu fiz 18 anos. Eu passei na Unicamp e precisei me mudar para Campinas. Pela primeira vez na vida, eu ia morar sozinho. Nossa, no começo, eu achei que não seria um grande problema. Mesmo tendo crescido cercado de gente, pensei que morar sozinho ia me trazer novas experiências, mais liberdade, até um pouco de paz. Mas junto com a empolgação, veio também um certo medo. Era uma mistura estranha de ansiedade e expectativa. No início, parecia que eu realmente estava vivendo a melhor fase da minha vida. Eu já tinha um curso técnico de engenharia de software e fazia alguns freelas vez ou outra, então não foi muito difícil conseguir uma vaga de júnior numa empresa de TI ali da região. Como eu também passei na faculdade na mesma época, pra mim, parecia que eu estava vivendo um sonho. A única parte ruim era a localização da casa que eu aluguei. Ela ficava bem na divisa entre um terreno abandonado e uma área de matagal misturada com zona rural. Isso me dava um pouco de medo, só de pensar que eu teria que ficar todo dia sozinho, chegando tarde do trabalho. E para piorar, a única coisa que me separava daquele matagal gigantesco era um muro bem pequeno e um portãozinho com um cadeado frágil que fazia a divisa entre a minha cozinha e o quintal. Apesar disso, eu procurei focar nos pontos positivos da casa. Ela era a última da rua e ficava bem isolada. Como era individual, eu não dividia o espaço com ninguém e o quintal também era bem grande. Então, logo nas primeiras semanas, eu pensei em fazer uma festa para conhecer o pessoal da faculdade. A festa em si foi exatamente como eu imaginava. Uma sexta-feira à noite, todo mundo cansado, querendo esquecer a semana, principalmente porque a maioria trabalhava depois da aula, então eles toparam descer para minha casa depois do expediente. A gente bebeu bastante, eu ainda dei sorte porque algumas das meninas da sala, que eram as mais bonitas, apareceram também, então eu consegui fazer amizade com elas, peguei alguns Instagrams, troquei ideia e até ganhei um presente, um copo Stanley, daqueles caros, sabe? Que o representante de sala me deu. Ele falou que era um presente em nome de toda a turma, um jeito de agradecer por eu ter recebido o pessoal na minha casa. Era uma galera de condição financeira muito boa, e todo mundo parecia ser bem tranquilo. Talvez por isso o que aconteceu na manhã seguinte tenha me deixado tão confuso. Eu acordei às 11 da manhã do sábado, com a casa uma bagunça e uma dor de cabeça gigantesca. Fui direto para a cozinha beber água, mas lembrei que o pessoal tinha usado a maioria dos copos e provavelmente tinham deixado no quintal porque não tinha mais nenhum na pia. Mas uma coisa eu lembrava com clareza: eu tinha guardado o copo Stanley no último armário da cozinha, sinceramente porque eu achei ele bonito demais para ser usado naquela bagunça toda e não queria que alguém acabasse pegando também e riscando. Mas para minha surpresa, quando abri o armário, ele não estava mais lá. Eu passei a tarde inteira limpando a casa, achando que ia acabar encontrando o copo em algum canto. Eu revirei o quintal inteiro, debaixo das mesas, na cozinha, mas nada. 2 colegas da turma até desceram para me ajudar com a faxina, e quando eu comentei sobre isso, eles falaram que não viram nada de estranho acontecendo, e nem ninguém levando o copo embora. Foi aí que o incômodo começou. Eu não queria mandar nada no grupo, já para não parecer que eu estava acusando alguém da turma, e muito menos chatear o representante da sala. Ele podia achar que eu acabei perdendo o copo bêbado, mas eu tinha certeza absoluta que não tinha perdido aquele presente. Alguma coisa estava errada. Eu acho que a rotina estressante e o barulho que os grilos faziam toda madrugada, me atrapalhando na hora de dormir, começaram a fazer eu sentir um certo desprezo por aquela casa. Eu já não me sentia mais confortável ali. Desde o incidente do copo também, era como se constantemente eu me sentisse sendo observado, como se existisse alguma coisa ali, morando na casa comigo, sempre me observando,
esperando eu fechar os olhos. Eu nunca vou esquecer a noite que tornou essa sensação ainda mais real. Eu tinha chegado tarde do trabalho, já estava estressado, mas ainda precisava terminar uma tarefa da faculdade. Eu lembro que subi para o meu quarto bravo, pisando forte na escada. Joguei minha mochila em algum canto e fui direto para o fundo do quarto, sentar no computador e começar a trabalhar naquilo logo. As minhas costas ficavam viradas para a escada e para o resto do quarto, então eu simplesmente mergulhei no meu próprio mundo ali e comecei a esquecer de tudo ao meu redor. Ainda assim, a cada meia hora, eu olhava para trás porque essa sensação esquisita de ter alguma coisa me olhando estava sempre ali, sempre à espreita, me incomodando. Mas eu precisava terminar aquilo logo, eu não tinha tempo para essas besteiras. Não existem coisas desse tipo, assombração ou fantasmas. Eu precisava me focar naquele trabalho da faculdade, senão eu perderia ponto, e ele tinha que estar pronto até às 7 da manhã. Eu lembro que quando terminei o trabalho, meu corpo estava completamente exausto. Já passava de 1 da manhã e eu ainda não tinha comido nada. Por algum motivo, naquela madrugada os grilos não estavam fazendo barulho. E apesar dessa calmaria, alguma coisa me dizia para não levantar da mesa do computador. Eu fiquei ali parado, enrolando por algum tempo, até que eu não consegui mais. A minha fome começou a falar mais alto. Eu precisava descer para jantar. No momento em que eu comecei a me levantar do computador, eu percebi uma cabeça. Tinha uma cabeça, eu tenho certeza, tinha uma cabeça parada na minha escada, me observando. Tudo começou a girar. Eu senti como se eu fosse desmaiar e não sabia se aquilo era real ou não. Então eu esfreguei os meus olhos, pedindo para Deus com todas as forças que aquilo dali sumisse. E quando eu abri, já não estava mais lá. Eu fiquei alguns segundos parado, ainda olhando para a grade da escada e pensando, eu tenho certeza que tinha alguma coisa ali. A escuridão estava se mesclando com a grade da escada e estava tudo virando um único borrão, mas eu tinha certeza que tinha visto uma cabeça parada me observando. Nesses poucos segundos em que eu estava refletindo, eu escutei o barulho do portão. Era o barulho do portão de trás, o que levava para o quintal. Eu tenho certeza. Esse barulho era muito familiar. Eu sei que eu tranquei quando eu... Espera, será que eu tranquei quando eu fui trabalhar? Mas quando eu cheguei, ele tava... As minhas memórias já estavam todas embaralhadas pelo cansaço e eu não conseguia pensar direito. Eu acho que isso foi o que me motivou a me convencer que realmente devia ser tudo só coisa da minha cabeça. Então, ainda meio sonolento e com o coração batendo rápido, eu resolvi descer para checar, mesmo com cada fibra do meu corpo dizendo para não fazer isso. Quando eu comecei a descer as escadas, eu já percebi que o portão estava trancado, o cadeado estava para dentro, do mesmo jeito que eu acho que deixei quando fui trabalhar, mas tinha um rastro de lama na minha escada. Eu não tinha pisado em lama quando cheguei do trabalho. Eu estava muito confuso. Eu peguei a primeira coisa que vi na frente em cima da mesa para comer. Eu acho que era uma bolacha ou uma fruta. Eu só sei que eu estava tão exausto que dali eu saí, cheguei perto do sofá e simplesmente desmaiei. Burnout. Foi isso que meus amigos falaram no dia seguinte no bar. A gente já estava na nossa clássica reunião de sexta-feira, depois do trabalho. Meus amigos insistindo que eu provavelmente desmaiei porque estava trabalhando muito, estudando e ficando várias horas sem comer. De fato, eu parei para pensar e eu realmente tinha o hábito de chegar do trabalho, começar a fazer as coisas da faculdade e às vezes ir comer só no outro dia de manhã. Mas não é possível que o meu corpo estava ficando tão fraco por causa de um período tão pequeno de tempo onde eu ficava sem comer. Alguma coisa não estava batendo ali. Eles falaram que eu devia deixar tudo isso pra lá, senão eu ia ficar maluco. Afinal, não é fácil morar no interior e sozinho ou longe da família. Eu queria que eles estivessem certos, mas eu não conseguia ignorar tudo aquilo. E a minha repulsa pela casa começou a aumentar ainda mais.
Eu comecei a beber literalmente todos os dias. E sempre que o fim de semana chegava, eu tentava convencer algum dos meus amigos a continuar nossas bebedeiras na minha casa, ou até mesmo tentava levar alguma garota que eu tivesse saindo para dormir comigo. Eu não suportava mais ficar sozinho naquele lugar. Os barulhos de madrugada, copos que começaram a sumir durante a semana, coisas que eu deixava em um lugar e quando chegava do trabalho estava em outro, e eu já não estava sabendo mais o que era real e o que era só mero cansaço. Eu tinha medo de ser ridicularizado na faculdade, então evitava ao máximo comentar isso com o pessoal da minha turma, salvo por um ou dois colegas que ficaram mais próximos, mas que debochavam de mim do mesmo jeito. Eu lembro que em uma das confraternizações depois do trabalho, eu praticamente implorei para que o pessoal viesse para minha casa, para que a gente continuasse a bebedeira lá, mesmo com muita insistência. Nenhum deles estava disposto a passar a noite na minha casa. E eles prometeram que num próximo fim de semana poderiam fazer uma festa lá para eu não me sentir muito sozinho e virar a noite comigo. Mas era naquele dia, eu não aguentava mais, eu precisava de alguém para voltar comigo, eu precisava que alguém visse as coisas que estavam acontecendo. Eu insisti tanto que eles começaram a ficar irritados comigo e já pediram seus Ubers para ir embora. Eles ficaram insistindo para que eu fizesse a mesma coisa e fosse para minha casa, porque eu já estava bêbado demais para continuar ali no bar. Eu inventei alguma desculpa e disse que precisava ir no banheiro, falei que estava passando um pouco mal, mas que não era nada demais, ia só jogar uma água no rosto, pagar minha conta e ir embora. Eles engoliram a história e foram na frente para suas respectivas casas, mas eu tinha um outro plano. Eu passei no caixa e comprei mais uma garrafa de vodka. Se eu ia voltar sozinho para casa, eu precisava de alguma coisa, eu precisava beber, eu precisava anular o meu cérebro para não pensar naquelas coisas, não pensar no que estava acontecendo, eu precisava simplesmente me desligar. Eu já estava ficando tão embriagado que a garrafa estava quase no fim. Ainda assim eu guardei ela na minha mochila e pedi um Uber para casa, porque eu com certeza não ia aguentar voltar andando. Eu lembro de ter pagado pela minha corrida, descido do carro quase caindo e ter ficado parado em frente ao meu portão por pelo menos uns 2 minutos, olhando para aquela casa, aquela coisa maldita. O meu Uber até mesmo estranhou e perguntou se estava tudo bem, mas eu disse para ele que estava só procurando as chaves. Eu lembro de ter entrado pelo portão vagarosamente, já sentindo um arrepio pela minha espinha, como se tivesse alguma coisa ali na casa de braços abertos, esperando para me receber com um sorriso maligno. Quando você entrava pela casa pelo portão, já dava para ver na lateral esquerda um corredor. Era o corredor que levava até a minha cozinha e as escadas que subiam pro meu quarto, com um pequeno portãozinho pro quintal do lado. Mas naquela noite eu não conseguia enxergar nada, seja pela bebida ou pela escuridão da madrugada. A única coisa que eu via naquele corredor era uma treva densa. Mas eu não tinha o que fazer. Eu não tinha outro caminho para chegar até o meu quarto. Eu precisava passar por aquele corredor escuro. E imagina, eu não podia ligar para minha família e falar que estava com medo de entrar na minha própria casa, muito menos ligar para os meus amigos do trabalho. Eu precisava passar por aquilo dali. Eu precisava entrar naquela escuridão. Eu comecei a caminhar vagarosamente. A minha visão já estava turva por causa da bebida. A cada passo que eu dava, a cada momento que tateava a parede, o meu coração disparava com medo de que eu fosse encontrar alguma coisa. Mas antes que eu terminasse de percorrer aquele corredor, antes que eu chegasse até as escadas do meu santuário, do meu quarto, antes que eu pudesse ter uma saída, uma coisa prateada passou raspando no meu rosto e me cortou. Eu caí no chão desesperado. E quando olhei para cima, tinha uma figura gigantesca de gorro parada no meio do corredor. A gente ficou se olhando por 2 segundos, que pareceram uma eternidade. Depois desses longos segundos, ele rapidamente se virou, trancou o meu próprio portão e saiu correndo, pulou um muro e desapareceu no matagal. Eu fiquei ali, imóvel, paralisado, com a cabeça a mil, sem saber se eu me movia ou o que eu deveria fazer, até que eu, ainda tremendo, peguei o celular e liguei para a polícia. A polícia chegou rapidamente, revistou a casa, eu abri depois o portão com a minha chave e eles revistaram o quintal também,
e encontraram escondido num cano, enterrado perto do muro. Era uma sacola de drogas. E eles também encontraram, caído bem perto dali, uma cópia da chave do meu portão. Eu mostrei a chave original e disse que aquela cópia não era minha. A gente fez um boletim de ocorrência, eles ainda fizeram uma ronda pelo bairro, também foram pelo matagal para ver se encontravam aquele cara, mas não tiveram nenhum resultado. Me disseram que iam continuar rondando o bairro por uns dias e me avisar se descobrissem alguma coisa. Depois que a polícia saiu, eu liguei para um dos meus colegas do trabalho, expliquei tudo o que tinha acontecido e ele na mesma hora passou de carro para me buscar, para que eu ficasse uns dias na casa dele até decidir o que eu ia fazer. Eu fui na imobiliária no dia seguinte com ele para exigir respostas. Eles acabaram admitindo que o inquilino anterior tinha dado muito problema, envolvimento com drogas, confusões, e que ele tinha acabado sendo despejado da casa sem devolver a chave. No fim, eles aceitaram rescindir o contrato sem custo, pediram desculpas e me ajudaram a sair do imóvel sem mais problemas. Eu tive que me mudar para outro bairro em Campinas e nunca mais andei naquela parte da cidade até terminar a faculdade. E precisei voltar a morar com meus pais porque eu não aguento mais a sensação de ficar sozinho.